nós acabamos de declarar nesse canto, nessa poesia, uma parte dela foi aquilo que aconteceu na história. Que os pais, que os antigos contaram o que Deus fez. Que nas tristezas, nos grandes perigos, né, como Deus os socorreu. Isso lembra a história bíblica, né? Tantos eventos onde Deus socorreu o seu povo que creu nele. Isso é um reflexo do que nós vamos meditar hoje no texto de Hebreus, né? Como Deus socorreu pela fé os seus servos do passado. Né? Deus nos ajude, nos abençoe, meus irmãos, cada dia também, para que nós que somos receptáculos desta fé, como os de outrora foram e transmitiram para nós também transmitamos, né, a essa geração essa fé, essa confiança no Deus que age a favor daqueles que o amam. Vamos ler a palavra de Deus e orar, meus irmãos. Hebreus capítulo 11, versos, especialmente aqui os versos 32 e 33 e 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos reunidos mais uma vez esse dia. Já adoramos ao Senhor ali com os nossos irmãos da igreja no povo de Varzim. E durante o dia temos te adorado também na comunhão dos santos, um privilégio de estar juntos, irmãos que partilham da mesma fé, do mesmo Senhor, da mesma redenção. E agora aqui estamos, ó Deus, para adorar-te mais uma vez em torno da tua palavra. E precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, que fortaleça em nós essa fé que um dia foi dada aos santos, foi dada a nós. Nos ajuda, Deus, a olhar para trás, para que este olhar nutra, fortaleça a nossa fé, para que as raízes dessa nossa convicção aprofundem-se ainda mais no Senhor, Pai. Para que tenhamos uma fé perseverante, insistente, Deus, em todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Deus. Todos nós, a despeito da idade que temos, aqueles que são mais novos, que têm aprendido da fé ao ouvir os seus pais em seus lares, têm ouvido da fé quando estão reunidos em igreja. O Senhor nos ajuda, Deus. Tanto pelo exemplo dos pais, da igreja, quanto pelo ensino da tua palavra. Que essa palavra de hoje ensine a cada um de nós, para o louvor da tua glória. Nós clamamos no nome do nosso Redentor Jesus. Meus irmãos, quero lembrar que nós temos meditado no texto de Hebreus 11, na verdade, desde Hebreus 10 nós temos estudado, mas dentro do contexto do quarto mandamento. Nós temos estudado lá atrás, já alguns meses atrás, ver o segundo, terceiro e quarto mandamento. Quando nos deparamos com o quarto mandamento, abriu-se aqui um leque, né? Que eu tenho a plena convicção, meus irmãos, após ler todo o texto de Hebreus e ler Apocalipse, que é uma matéria que vai dominar a nossa existência por toda a eternidade. É por isso que é tão importante falar do quarto mandamento. Porque quando Deus chama o seu povo para estar com Ele, Deus deseja estar conosco. Deus deseja que estejamos perto dEle. Lembre-se do dia do Senhor para o santificar. Deus prometeu, olha, deixe teus afazeres
trabalhe bastante, 6 dias você pode fazer todo o teu trabalho. Mas no dia do descanso, descanse. Teu bem. É para a gente estar juntos. Deus quer essa aproximação, não é? Então, quando foi instituída lá o tabernáculo de outrora, a tenda, chamada tenda da congregação, bem como depois do tempo, havia lá a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus dentro do tabernáculo, onde o povo de Deus vinha adorar, não é? Por meio de representantes, que o povo não tinha acesso. Quem é que deu acesso? Foi Cristo. Por isso, o texto de Hebreus 10 nos conta a história de como Cristo deu acesso a todos nós à presença direta diante de Deus. Não precisamos mais dos rituais do Antigo Testamento, que teve o seu lugar, a sua hora, o seu tempo, que serviram de aio, de apoio, para nos conduzir a Cristo. Tendo Cristo vindo, Ele criou um caminho único e seguro para nos aproximar diante de Deus, e que a gente deve ter confiança nessa aproximação. Então, esse texto de Deus está nos ensinando isso. E nos ensina mais. Deixa eu lembrar-nos, e aos irmãos também, por que o texto foi escrito? Ele foi escrito porque esses irmãos que leem, inicialmente, eram judeus que haviam se convertido a Cristo. Como tal, eles praticavam outrora o judaísmo, aqueles ritos do Antigo Testamento. O cristianismo, a partir de Cristo, aqueles ritos caíram, que Cristo é aquele para o qual todo o Antigo Testamento apontava. Aqueles ritos eram sombra de Cristo que haveria de vir. E agora estes homens, mulheres, todo esse povo que está na igreja, reunir-se com a igreja, como igreja, já haviam passado um determinado tempo que eles estavam juntos, mas estavam passando certas situações difíceis, e essa situação difícil vinha de várias frontes. Um era o povo de fora da igreja, que queria que eles voltassem para o judaísmo. Não é? O judaísmo tem lá todos os ritos, o templo, ainda, embora não com a glória do primeiro templo, mas tinha o templo. Mal sabiam eles que no ano 70 aquele templo ia ser destruído. Mas eles queriam que os crentes judeus saíssem da igreja e voltassem para o judaísmo. Havia uma pressão social, então, para praticar os ritos. Uma religião ritualista e não focada na fé, na palavra de Cristo, de Deus. Mas existe um outro problema também, sem falar da perseguição que eles estavam sofrendo. Um problema que era dentro da igreja. Dentro da igreja, não eram templos como nós estamos acostumados, nem hotel, muito menos, mas era normalmente nos lares ou em sinagogas, espaço para educação. E ali não eram só judeus que estavam também os crentes de outras nações, os chamados gentios. E o judeu, ele tinha um certo orgulho nacionalista, né? Achava que o povo de Deus era só o judeu, o gentio não era o povo de Deus. Então havia um certo desconforto quando chegava lá no dia da reunião, estava lá o gentio sentado do lado do judeu, havia um desconforto que aflorou nessa época difícil daqueles irmãos. Daí o texto foi escrito para quê? Para que aqueles irmãos perseverassem na fé, para que eles não abandonassem a igreja, porque abandonar a igreja era um sinal de um problema de raiz muito pior. Estava abandonando a cabeça da igreja. Que a igreja é corpo, mas Cristo é o cabeça. Abandonar o corpo é abandonar a cabeça, que é Cristo. É por isso a palavra lá no capítulo 10, verso 25, fala: não deixar de congregar. Depois ele dá uma exortação, né, a voltar atrás. Não volte atrás. Ele ensinou basicamente sobre esse recuar da fé. Nós não somos os que recuam, nós somos aqueles que vivem pela fé. O justo viverá pela fé. Quer ver? Aí ele abre o capítulo 11, para mostrar como é que o homem de Deus, a mulher de Deus, vive pela fé. Ele não volta para trás. Ele dá uma grande galeria, que a gente tem procurado entrar em vários aspectos dela, texto após texto, tudo para mostrar como olhar para trás, lembrar dessas histórias, pode nos ajudar a sermos crentes de fé perseverante, que não desiste por causa de circunstâncias,
pressões externas, perseguições ou problemas internos. Tudo tem que ser resolvido a seu tempo e da forma certa. Devemos perseverar na fé, confiar que Cristo é o Senhor, amar a igreja de Cristo, embora haja diferenças, nacionalidades diferentes, perspectivas que precisam ser corrigidas até, mas perseverar juntos como um só corpo. Nós não somos igreja isolados, cada um por si na sua casa. Essa é uma palavra para a igreja hoje. A igreja hoje, meus irmãos, precisa ler esse texto do quarto mandamento para valorizar o que é a igreja, para amar a igreja, saber que Cristo é o cabeça dela e não ceder às pressões deste mundo que tem procurado minar a confiança da igreja, enfraquecer a própria existência da igreja. Para que a igreja? Quando a gente tem um país chamado Portugal tão bonito, né? A gente podia estar passeando hoje, né? Ver o mar, ou subir na Serra da Estrela. Todo domingo nós subimos lá na Serra da Estrela. Não dá, né? Tem tempo e propósito para tudo, não é mesmo? Então precisamos aprender a ter uma fé perseverante. Isso precisa começar desde pequeno, né, Lu? Desde miúdo. Precisa aprender a ter a fé, passa para a idade da milícia, vai lá, a Minélia vai crescendo até os pais, né? Até que vai ficando velho com fé. Cheguei no púlpito, né? Com fé, com perseverança. Então, esse texto, meus irmãos, ele nos ensina como é que a fé, ela é um meio, ela é um instrumento pelo qual Deus age na vida da gente. A fé, a nossa confiança no nosso Pai, é o instrumento pelo qual Deus age na vida, agiu na vida do seu povo para conquistar coisas que pareciam humanamente impossível. Impossível. Mas não só na deles, na nossa vida também. O primeiro aspecto que eu gostaria de notar é que a fé ela tem a ver com uma força dentro de nós. O confiar em Deus nos empresta força para estas conquistas que a Escritura fala. Verso 32 nos diz assim, observe lá. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha que interessante. Até então ele vem detalhando um pouco, né, a vida dos patriarcas. Ele já definiu um pouco fé dentro do contexto, as convicções acerca do que Deus diz, dos fatos que Deus diz que fez, que vai fazer. E depois é uma galeria mais detalhada de Abraão, Isaac, Jacó, José, né, que eram os chamados pais da fé. Depois ele vai falar de Moisés, porque Moisés não era só entre os que eram classificados como pai da fé, mas era o pai da nação, que foi Moisés que Deus usou com mão forte para tirar milhões de pessoas que formavam o povo de Deus do Egito, atravessando o mar a pé seco, e Moisés ali à frente, enfrentando dificuldades as mais intensas quanto possível, né? Aí depois, quando chega na terra, já começa os problemas sérios, porque tem que enfrentar a cidade de Jericó, que era a cidade principal para adentrar a terra e tomar posse da terra da promessa. E agora? Uma cidade fortificada. Aí os versos 30 em diante, até o 31, fala de como o povo de Deus, pela fé, venceu Jericó, as muralhas ruíram. E Raabe, que não era israelita, era uma gentia, não é? Ela veio à fé. Não só era gentia, era uma mulher da vida, como se costuma dizer hoje. Na época, vivia da prostituição. Como Deus mudou o coração e a vida daquela mulher, porque ela creu. Aí que está, ela acreditou em Deus. Então, pela fé, a vida dela foi transformada. A vida dela foi poupada. E agora ele fala: o que eu vou dizer mais, meus irmãos? Para encorajar-vos a ter fé. O que eu vou dizer mais para emprestar para vocês, irmãos judeus? Uma fé perseverante, para vocês não se afastarem da igreja, para vocês amarem os irmãos gentios, para vocês não cederem à pressão desse mundo. Então, deixa-nos falar de passagem alguns nomes, e vocês vão se lembrar deles. Vocês vão se lembrar desses nomes todos, de Gideão, de Baraque, de Sansão, e todos, até os profetas. Comece a lembrar deles. Então, só de soltar esses nomes, aqueles irmãos mesmo poderiam preencher a lacuna de explicação, que eram nomes conhecidos, e poderiam trazer à tona como aquele povo viveu pela fé. Então esse texto, meus irmãos,
ele está a demonstrar para a gente uma série de exemplos que devem trazer para nós coragem, como deveria trazer para aqueles irmãos. E ele começa por Gideão. Lembra de Gideão? Vamos passar rapidamente aqui os nomes, né? Gideão foi aquele homem que Deus usou para lutar contra um povo inimigo, grande povo inimigo, que era os medianitas. Está registrado lá em Juízes. Os vários eventos aqui estão registrados em Juízes e no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel especialmente, e também em Reis. Mas aqui em Juízes ele lembra de Gideão e fala: olha, Gideão, ele foi aquele que venceu o exército inimigo apenas com 300 homens. Mas isso é interessante pensar nisso, porque Gideão, ele levou 300 homens, não porque ele não tivesse mais. Na verdade, a narrativa nos fala que havia mais de 30 mil homens armados para lutar contra os medianitas. Mas Deus, que interessava-se em glorificar o seu nome, diz: não, ninguém vai dizer que pela força do seu braço venceu o exército medianita. Fui eu. Então, Gideão manda uma porção embora. Então, 20 mil foram embora, voltaram para casa. Ainda soltaram 10 mil, mais de 10 mil. E Deus fala para Gideão: é muita gente, eu não preciso disso para vencer os medianitas, ou para vocês vencerem os medianitas. Deus que faria a luta, não é? Então, olha, faz o seguinte: vai, leva um pouco para beber água. Aquele que só baixar e pôr a boca na água se separa de um lado, aquele que se ajoelhar se separa do outro. E só sobraram 300 dos mais de 10 mil que não se ajoelharam para tomar água. E Deus falou: é com esse povo, você separa quem é esse aí que eu vou derrotar os medianitas. E curiosamente você faz a conta, dá menos de 1% de todo o exército, dos israelitas. E Gideão creu nisso. Ele enfrentou o exército porque ele tinha gente suficiente? Não, porque Deus falou para ele: faça assim. E ele obedeceu a voz de Deus. A fé, ela sempre está vinculada à voz, aquilo que Deus ensina. Não é uma fé baseada no que eu acho, no que eu sinto, mas é baseada no que Deus disse, no que Deus diz na sua palavra. Então nós temos base sólida, fundamento para crer. E nos diz a Escritura que Gideão venceu, desbaratou os exércitos midianitas, né? Mas queria chamar a atenção para um detalhe. Gideão também hesitou, ficou com certo receio: será que será assim? Vai acontecer mesmo assim? Deus disse para ele: então vai lá durante a noite e ouça o sonho que um dos midianitas tiveram. E ele vai lá ouvir o sonho, o midianita contando um para o outro, e o sonho quis dizer isso: que nós, o exército midianita, vai ser espalhado, nós vamos perder a guerra. E isso fez Gideão se encher de coragem, né, de confiar no que Deus havia dito, e ele vem com aqueles 300 e narra-nos a história, Juízes, sobretudo capítulo 7, verso 1 até o 15, como Deus disparatou todo aquele exército através deste homem, pela fé nas palavras de Deus. Olha para Baraque. Deixa eu começar pelo defeito de Baraque. E eu vou fazer essas duas coisas, o defeito e as virtudes. Baraque, ele foi um pouco fraco. Deus havia dado uma ordem para ele. Também tudo aqui estava no contexto de guerra. Uma outra guerra, agora com outro povo, com um exército de Sísera. Sísera, o governante, era um líder de um grande exército, que estava sufocado o povo de Israel, nos diz a narrativa de Juízes 4 e 5, durante 20 anos. Estava oprimindo o povo de Israel durante 20 anos. Deus vai libertar o seu povo dessa opressão e usa Baraque. E diz a Baraque: vai lá e luta e você vai ter a vitória. E ele teve medo. Aí eu não vou não. E naquela época havia lá a profetisa Débora. Então ele foi lá e falou para Débora: eu vou se você for comigo. Ele teve um pouco de medo. Então ele precisou da ajuda de Débora e falou: eu vou contigo. Eu vou, só que a glória vai ficar para mim, não para você. Ele foi, Débora foi com ele, e mercê da bondade de Deus, embora a fraqueza de Baraque, ele teve fé, ou seja, uma fé frágil, mas teve fé, e a vitória foi conquistada. Olha para Sansão, que é dito, eu estou seguindo o texto, meus irmãos. Sansão é mais conhecido, nossas crianças devem conhecer de cor salteado a história de Sansão. Se não conhecem, leiam, vão se apaixonar pela história de Sansão. Sansão era aquele homem que tinha muita força, né? Atribuída aos seus longos cabelos, né? Suas longas tranças. E Sansão não era um homem perfeito, não,
não era um homem perfeito, ele era um homem de fé, um homem que confiava em Deus, que acreditava nas palavras de Deus, mas não era um homem perfeito. Ele teve lá umas questões de relacionamento ilícito, pelo menos com duas mulheres que a Escritura nos aponta, uma prostituta e depois Dalila, aquela que o traiu, que o entrega aos seus inimigos filisteus, que corta o cabelo de Sansão, e Sansão perde sua força, e aí estava a fraqueza dele em seu problema com essas mulheres. O fato de ele crer em Deus, e pouco antes de morrer ele orou a Deus, como que arrependido, pediu a Deus forças de novo, por uma última vez, e naquela ocasião ele se apresentou dentro do templo de Dagon, foi a ocasião em que ele derrubou as colunas, e diz a Escritura, a narrativa, que ele derrotou mais inimigos de Israel naquela ocasião do que em toda a sua vida. Foram milhares de pessoas que foram derrubadas com a fé deste homem chamado Sansão. Ele é exemplo de fé para esse povo, os judeus crentes. Olha para Jefté. Jefté era filho de Gileade. Gileade é aquele que deu o nome para as tribos, da tribo dos Gileaditas, homem valente. Valente, mas desprezado. Desprezado por quê? Porque era filho de uma prostituta. A Escritura não esconde isso. Mas Deus resolveu livrar Israel nessa ocasião através desse homem, de uma outra guerra com os amonitas. Lá no contexto da Palestina havia vários filisteus, os amonitas e tantos outros povos naquela terra. E Deus então resolve libertar o seu povo através de Jefté, que era desprezado, mas ele cria no Senhor, ele acreditava no Senhor. Só que ele fez um voto precipitado, dizendo: olha, se eu vencer essa batalha, a primeira pessoa que aparecer na minha frente, eu vou sacrificar a Deus, como se Deus tivesse pedido. Deus nunca pediu isso. E ele venceu a batalha, e quando ele voltou para trás, a primeira pessoa que se apresentou foi a única filha dele, e ele cumpriu a promessa, e perdeu a sua própria filha. Então foi um voto precipitado, errado, mas ele confiou no Senhor. Foi um homem de fé, e é tido aqui como exemplo de coragem, um homem que andou aqui com o Senhor. Mas você tem aqui, você vê como a fé foi a força para as conquistas, para as vitórias. Aí nós temos o caso de Davi. Davi já é mais conhecido de nós, Davi é aquele que lutou contra o gigante Golias, o gigante dos filisteus, e venceu o filisteu como? Uma pequena funda, um pequeno objeto, infantil até, um objeto de caça. E por quê? Porque aquele homem estava ofendendo a Deus, que Davi tanto amava. Como pode ofender um homem, oh meu Deus, ao Deus de Israel? E Davi tomou as dores de Deus para si, homem de fé que amava, menino dos olhos de Deus. A Escritura narra Davi sendo assim. E Davi então enfrentou aquela situação, conquistou a vitória, não só contra o gigante, mas a história de Davi é muito mais maior, vastas ocasiões em que ele venceu, obteve conquistas porque criou no Senhor. Mas é importante dizer, meu irmão, que Davi não era perfeito. Ninguém pense em qualquer um dos elementos, homens, mulheres da Escritura, como perfeitos. Ele não era. Davi cometeu adultério com Batseba. Quando ele devia ir para a guerra, ele ficou em casa, Ele tramou a morte do marido de Batseba, Urias. Foi horrível, horrível. Mas não se pode negar que Davi teve fé no Senhor. Foi um homem de fé, embora os seus pecados, embora os seus erros. E ele é colocado na galeria para aqueles irmãos judeus olhar para ele. Mas é dito de Samuel, já finzinho do verso 32, Samuel era um dos líderes de Israel, um dos principais líderes dessa época, transição dos juízes para os profetas, Ele é tido também como um dos primeiros dos profetas ali. Então Samuel, quem nos conta nessa história, é o próprio livro que leva o seu nome, primeiro e segundo livro de Samuel. Mas no capítulo 9, verso 9, você já percebe que embora Samuel fosse muito zeloso pelo povo de Deus, zeloso porque ele se preocupava, ele não queria pecar contra Deus. Olha a fé desse homem. Ele não queria transgredir qualquer coisa que pudesse desagradar a Deus. Então ele orava pelo seu povo
para não desagradar a Deus. Ele se preocupava com o seu povo. Tem um texto lá, 1 Samuel 12, 23, fala assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor ao deixar de orar por vós. Preocupado com o seu povo. Mas era perfeito esse homem, meus irmãos? Certamente que não. Não podemos colocá-lo como nos bons exemplos de pais, assim como Elias não foi um bom exemplo de pai. Nós não sabemos detalhes da Escritura, porque ela não revela para nós, mas os seus filhos, quando foram colocados como juízes de Israel, foram maus juízes. Não seguiram o exemplo ético, moral e espiritual do seu pai. Parece que não houve uma influência direta, né, de Samuel na vida dos seus filhos. Mas um homem que viveu pela fé, e o povo de Israel, os judeus que creram em Cristo, sabiam disso. E depois ele fala dos profetas, termina o texto falando dos profetas, que pela fé também conquistaram muitas coisas. Olha para o profeta, meus irmãos. O profeta, aqui não entra, nenhum deles entra em detalhes, a gente tem que olhar para a história. Aqueles homens de outrora, que foram chamados por Deus para anunciar a sua palavra, pregar a sua palavra, tiveram que fazer diante de circunstâncias muito difíceis. Não teve um profeta sequer que você possa falar: olha que vida mansa foi a dele. Sempre houve oposição, oposições. Lembra, por exemplo, de Jeremias. Jeremias foi preso por pregar. Jeremias foi colocado numa cisterna, um buraco debaixo da terra, úmido, frio, sem ter boa alimentação, escuro. Por quê? Porque pregava para Deus. Mas um homem de fé, que não deixou de fazer o seu trabalho por causa da oposição. Então os judeus deviam olhar para isso. Essa é a questão da fé, meus irmãos. Nossa fé, ela não é perfeita. Nem daqueles foram, nem a nossa fé é perfeita. Só para retomar. Gideão hesitou na sua fé. Baraque precisou de encorajamento de fora, não de si mesmo. Sansão sucumbe às fraquezas da carne, não é? Jefté toma uma atitude precipitada, faz um voto precipitado. Davi cometeu inúmeros pecados e graves pecados. Samuel exerceu uma fraca influência na educação dos seus filhos. Jonas, o profeta, Deus fala para ele pregar e ele pega e foge. Não é? Em vez de ir para Nínive, ele vira as costas na direção, põe o seu GPS para o outro lado e corre, viaja 900 quilômetros mais ou menos de distância contra o seu destino original, determinado por Deus. Não é? Fraqueza, meus irmãos. Mas foi uma fé que conquistou, que Deus vai levar aquele homem para onde tinha que ir, não é? De uma forma ou de outra ele vai cumprir a vontade de Deus. Mas eram homens imperfeitos, meus irmãos. Eu preciso dizer certas coisas sobre isso. Talvez alguns de nós ouçam essa palavra e dizem: olha, já que é assim eu posso continuar nas minhas imperfeições, porque Deus pode me usar tal como eu sou. Ou não é bem assim, né? O fato de Deus usar pecadores não justifica os nossos pecados. Não justifica que a gente continue a manter ações que desagradam a Deus. Elas continuam a desagradar a Deus. Se você vive e faz coisas que a palavra de Deus diz que não deve fazer, você está a pecar contra Deus, está a desagradar a Deus. Então, ainda que você tenha fé, os seus atos pecaminosos desagradam ao Senhor Deus. Você deve romper com eles. Não pense que Sansão não se arrependeu, porque ele se arrependeu. Lá perto da sua morte, pediu a Deus que recobrasse as suas forças. Davi, embora fosse aqui nessa cena toda aquele homem que nós tanto elogiamos, ele teve pecados gravíssimos, revelados na Escritura. Mas Davi humilha-se diante de Deus. Basta ler 2 Salmos, que é o 32 e 51, falam de como Davi chora por causa dos seus pecados. Ao ponto de ele falar: restitui-me a alegria da tua salvação, ó Deus. Dá-me de novo, que eu perdi aquela alegria. Já sentiu isso? E está tão longe de Deus que aquela alegria de ser crente te escapa por causa das tuas imperfeições. Então Deus, meus irmãos, Ele pode nos usar, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, do nosso afastamento dEle. Deus não espera de nós perfeição, porque Ele sabe que nós somos. Ele sabe muito bem de que pó Ele criou a cada um de nós, mas Ele deseja de nós uma fé verdadeira, embora imperfeita, mas verdadeira, genuína, corajosa,
mesmo que eivada de falhas, que é Ele quem nos capacita, não é? Não eram os 30 e tais mil soldados que venceria. Deus reduziu a menos de 1% e falou: sou eu que vou vencer, e vocês vão ver como é que eu ajo a favor de vocês. É o amor de Deus por nós, meus irmãos. E os judeus cristãos naquela época precisavam entender isso. Era pela fé que Deus ia dar o que prometeu a eles. Era pela fé que eles teriam acesso a Deus. Não é pelos rituais do Antigo Testamento, mas pela fé em Cristo. Eles conquistavam aquele acesso diante de Deus, a comunhão que eles tanto anelavam na pessoa de Deus. Eles deveriam viver tal e qual, e igualmente nós, meus irmãos. Precisamos perguntar a nós mesmos se nós temos agido pela fé a despeito das nossas imperfeições, a despeito das nossas fraquezas. Nós temos, não é? Todos nós temos. Mas talvez eu, você, em alguns momentos da nossa história, ou durante o longo tempo da nossa história, deixamos de buscar fazer aquilo que agrada a Deus, de amar a igreja de Deus, de ser luz e sal desse mundo, e a gente fala: eu tenho muitas imperfeições. Então nós nos refugiamos nas nossas imperfeições, aderimos a essas desculpas para não buscar mais o Senhor, quando na verdade tínhamos que fazer algo diferente, trabalhar contra as nossas imperfeições, pedir a Deus misericórdia, buscar arrependimento, buscar mudança de vida, não é? Lutar com a ajuda de Deus para superar isso, na expectativa de agradar ao Senhor. Lembre-se sempre disso. Deus pode usar-nos, usar a tua vida, usar a minha vida. Nós estamos aqui num país, nós somos poucos, não é? Hoje a gente conversava durante a tarde, não é? Tem vindo brasileiros aqui, irmãos de cá e dali, vamos nos encontrando. Mas ao mesmo tempo nós somos poucos num país, aí com um pouco mais de... um país mais ou menos do estado, com uma população mais ou menos menor que o estado de São Paulo. Mas Deus pode nos usar nessa terra. O nosso testemunho de vida, nosso comportamento lá na empresa, lá na escola, entre os nossos vizinhos, ou até mais proativamente quando nós vamos atrás das pessoas para de alguma forma lhes dar o sabor do Evangelho, né? Através das nossas palavras de consolo, de ajuda a um colega lá da escola, do trabalho, um familiar. Embora sejamos imperfeitos, meus irmãos, embora as nossas imperfeições, pela fé, é esta fé que é o motor, propulsor, que produz as conquistas que agradam a Deus. Mas a fé não é apenas aquilo que nos impulsiona a agir, meus irmãos, ela também nos equipa, como nós cantamos há pouco, para enfrentar desafios maiores, maiores do que nós mesmos. A gente vê isso aí no verso seguinte, essa fé em Deus que supera coisas aparentemente impossíveis. Verso 33 diz assim: os quais, observe que os quais é uma referência a essa série de nomes citados aí atrás, não é? Incluindo os profetas, os quais, por meio da fé, aí ele dá uma série de verbos: subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Então ele vai dando aqui uma série de ações desses homens que viveram, que agiram pela fé, ao ponto de superar coisas que do ponto de vista humano eram impossíveis de serem superadas, impossíveis de serem vencidas. Então você pensa, por exemplo, quando fala de subjugar reino, não é? Gideão é aquele que estava com 300 para lutar contra o grande exército, o que parecia ser impossível, tanto é que Gideão temeu. Será que vai ser assim mesmo? Parece impossível. O fato é que Deus disse para fazer, e é nisso que nós temos que atentar. A fé está ligada, está conectada à voz de Deus, aquilo que Deus disse, o que Deus promete, que Deus determina para nós. Então, parecia de fato impossível, mas Gideão foi lá e por causa da fé em Deus subjugou o reino. Davi teve inúmeras vitórias contra reinos, outros exércitos, que confiou em Deus. Olha para Josué. Josué foi aquele que, companheiro de
Moisés traz o povo da terra do Egito, foi o pai da nação, né? Ele tirou o povo da terra do Egito, foi usado por Deus pela fé de tirar o povo do Egito. Só que, por causa dos pecados de Moisés, ele não entra na terra da promessa, não é isso? Ele só vê de longe. Quem vai conduzir o povo para tomar posse da terra? Por que tomar posse? Porque Deus disse, vai lá e toma. Foi promessa e declaração de Deus, vai e faça. E Josué, então, cheio de coragem, vai lá e começa a subjugar os reinos dentro da terra da Palestina. Parecia impossível. Não é começar por Jericó. Como vencer Jericó? Uma cidade com muralhas. E como é que foi vencido? Nós já sabemos. Não é? Com uma atitude um tanto quanto infantil. Dar umas voltas em torno da cidade, depois tocar na trombeta no último dia, né? 7 voltas no último dia. Mas o fato é que Deus é que determinou. Então, como eles fizeram o que Deus falou, ou seja, tiveram fé nas palavras de Deus, o reino de Jericó foi subjugado. Foi vencido. Parecia impossível, mas por obediência a Deus, a fé obediente tornou aquilo possível. Olha para Davi. A gente está retomando um pouco a lista, né? Lembrando o que eles fizeram. Davi subjugou vários reinos, meus irmãos. Davi já estava na terra da promessa, capítulo 2 de Samuel nos diz isso, mas Deus havia feito uma promessa. Abraão, Isaac e Jacó. Falou mais detalhadamente dessa promessa para Moisés, está lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 7 e 8, especialmente, que Deus havia prometido a Moisés que a terra da promessa se estenderia do Líbano, lá ao norte, até o Negueb no sul, do Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste. E o que faz Davi quando entra já no seu reinado? Ele vai enfrentando os inimigos em todas aquelas regiões onde Deus havia falado que seria a posse do povo de Deus e subjuga aquelas nações. Faz isso movido pelo quê, meus irmãos? Pela confiança na palavra de Deus que diz, faça que eu vou lhe dar, que eu vou dar ao povo. O texto fala que praticaram justiça, não é? Não só subjugaram o reino, mas praticaram justiça. Praticar justiça aqui tem a ver com viver retamente. Viver corretamente. Tratar os seus semelhantes de forma justa, honesta e nesse sentido que a palavra de Deus nos diz. Então, o povo de Israel experimentou, não todos os seus governantes, mas uma parcela deles foram governantes que governaram o povo de forma justa e correta. Que procurou dar exemplo de vida para o povo, embora os pecados de cada um, não é? De cada governante, como foi citado antes da vida. Mas procuraram conduzir o povo dentro dos caminhos do Senhor, para praticar a justiça. Josafá fez isso, lemos em Crônicas, segunda Crônicas, livro de Reis, Samuel, Davi. Olha um caso assim icônico, que é fácil lembrar. Cito 2 aqui na verdade. Um é de Salomão, o rei mais sábio da terra. Então, quando o povo ouviu o veredito de Salomão, lá por exemplo com aquelas 2 mulheres que estavam brigando de quem era o filho, falou, olha, eu vou tirar a espada e vou cortar, vou dar metade para cada uma. A mãe, quando isso, falou, não, então dá. Então ali a gente viu a sabedoria de Salomão, e o povo, quando percebeu aquilo, percebeu que também que Deus havia dado sabedoria para Salomão administrar o reino com justiça. Você lê sobre isso, 1 Reis capítulo 3, verso 28. Rei Josafá, quando ele está no trono do governo de Israel, olha como é importante, meus irmãos, como é importante nós termos governantes comprometidos com a palavra de Deus. É verdade, é um desejo nosso, é um desejo, não é? Não vemos que isso seja possível do ponto de vista real, não é? Que toda a terra seja governada por homens. Um dia há de ser, não, Senhor, há de reinar plenamente com justiça. Mas 2 Crônicas nos relata, eu gostaria que você abrisse o texto, 2 Crônicas, capítulo 19, versos 6 e 7.
Quando Josafá então está rei de Israel, ele designa juízes para conduzir o povo, para julgar o povo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 19, versos 6 e 7. Então ele orienta, olha, o rei sábio orienta os juízes, como é que eles deveriam agir. Põe atenção no que é dito. Disse aos juízes, verso 6, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tenha temor de Deus. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita Ele suborno. Cuide de ter um julgamento justo, né? É por isso que a Escritura em outro lugar fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um anseio nosso, um desejo nosso, né? Que a nação onde a gente vive, hoje Portugal, seja uma nação que tema o Senhor. Mas esse povo precisa conhecer o Senhor, meu Deus. Nós somos pouquinhos, né? Pouquinhos para falar para muita gente sobre o bom governo do nosso Senhor, um reto governo. Mas aqueles homens pela fé, meus irmãos, praticaram justiça, e diz a narrativa também que obtiveram promessas, plural. Quantas e quantas promessas Deus fez? Deus dizia, vai acontecer tal coisa, eu vou dar-vos tal coisa. São inúmeras as promessas de Deus. Não pensemos só na terra da promessa, que Deus fez a promessa da terra e cumpriu a promessa da terra. E prometeu uma terra maior, uma terra celestial, que ainda está por vir, né? A nova Canaã, né? Que todos nós anelamos, né? Mas ele fez inúmeras promessas, ele fez promessas individuais, né? Prometeu a Abraão um filho, sua velhice, Sara era estéril. Fez promessas coletivas, promessa ao povo de Israel que haveria de editar uma terra que manda leite, que haveria de mandar leite e mel. Fez uma promessa, ou várias promessas que incluem todos nós. São promessas de futuro, que Cristo vai vir para redimir, voltará a segunda vez para redimir. Promessas ainda a serem cumpridas. Então, inúmeras são nossas promessas, que naquela época que o povo de Deus aqui é chamado a dar atenção, os judeus são chamados a dar atenção para ver como as promessas de Deus, as palavras de Deus são dignas de ser acreditadas. Então peço que abra o texto dos lábios de Josué. Josué, mesmo no livro que leva o seu nome, no seu capítulo 23, verso de número 14. Josué 23, 14 diz assim. Josué olha para o povo, Josué é o grande comandante agora aqui no ponto histórico, e olha para o povo e diz, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele estava se encaminhar para o fim dos seus dias, não é? Ele diz, e vós bem sabeis, olha como ele enfatiza, bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, ênfase aqui da língua, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que Deus falou de vós, ou melhor, de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Vocês sabem, o vosso coração não vos engana, de todo o coração vocês sabem disso, vossa alma experimentou essas coisas, que Deus falou promessa, Deus fez promessa, e vocês têm a consciência tranquila, estão certos de que todas elas, uma após a outra, foram cumpridas. Pela fé, essas promessas foram cumpridas. Então, meus irmãos, a fé é um instrumento pelo qual o poder de Deus se manifesta capacitando os seus servos para conquistar reinos, cumprir suas promessas, cumprir a sua justiça. A fé que Deus
no nosso Deus, meus irmãos, ela supera essas tantas impossibilidades. Embora a palavra impossibilidade, ela cabe muita coisa aqui dentro, mas está classificada nisso que nós acabamos de mencionar. A fé tem um papel relevante, naquilo que Deus promete, naquilo que Deus diz. Ela está amarrada aqui, Confiança no que Deus diz. É como uma criança que deve confiar nas palavras do seu pai, da sua mãe. A criança, via de regra, ouve os seus pais e acredita nos seus pais. Louvado seja Deus por isso. Porque essa é a fé que nós somos chamados a ter. Uma fé como de uma criança. A Escritura nos ensina isso através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha para a nossa vida, olha para a tua vida. Quais promessas de Deus, quais as promessas de Deus você precisa crer? Ter firme convicção, mesmo que as circunstâncias da vida pareçam adversas. Será que nós lembramos dessa promessa que Cristo voltará? Sem sensacionalismo algum, querendo mover os corações através de sensacionalismo. Mas não é de fato uma promessa que Cristo fez, está na Apocalipse, por exemplo, é uma delas. Eis que vem com as nuvens, E todo olho verá a promessa do Senhor, aí no verso 7. Anelamos pela volta do Senhor? Ou a igreja da presente era nem sequer pensa na volta do Senhor? Temos pensado na volta do Senhor, meus irmãos? Temos agido, vivido por essa fé na volta do Senhor? Porque a forma pela qual nós olhamos para o futuro influencia a nossa vida aqui e agora. É por isso que Paulo em Colossenses fala: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas coisas que são aqui da terra. Porque só a vossa vida está oculta nele. Quando nós agasalhamos as promessas de Deus, lembramos e cremos nela, isso afeta a nossa vida, muda a nossa vida no presente, no momento. Juízo final. A Escritura fala no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 20, que os livros serão, ou foram abertos, ele lê o texto falando no presente, foram abertos, no passado foram abertos, falando do livro da vida, onde os homens serão julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros, lá Apocalipse 20, verso 12, dia do juízo final. O Senhor realiza vários juízos no decorrer da vida, da humanidade. Mas a verdade vira um dia, meus irmãos, do Supremo Tribunal de Cristo. Nós olhamos para o mundo hoje e vemos tantas injustiças cometidas contra nós, contra nossos semelhantes, contra um povo, contra uma nação. Ficamos indignados. E lembramos então que um dia Deus fará justiça. Nós muitas vezes queremos a justiça tudo para aqui e para o agora, somos imediatistas. Quero ver justiça. Quando não queremos pegar a espada nas nossas próprias mãos, fazer a justiça acontecer. O que nós não podemos fazer. Devemos confiar no justo juízo de toda a terra. Mas essa confiança na promessa que Deus vai julgar o mundo com justiça, meus irmãos, traz alento para a gente. Porque junto com essa promessa, há uma outra promessa de Apocalipse, que fala da nova criação. 21, verso 1. Vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Nós anelamos, logo após o juízo, essa nova terra, os novos céus e a nova terra, onde habitará plena justiça. O mal já não existirá. Deus vai extirpar a extinção de todo o mal. A morte será lançada no lago de fogo, diz o capítulo 20 de Apocalipse. Então, quando a gente lembra dessas promessas, precisam ser cridas por nós, reavivadas no nosso coração. Por quê? Porque isso traz consolo para nós. Consolo numa caminhada difícil. Aqueles judeus de outrora precisavam ouvir essas mensagens, meus irmãos. Porque eles eram pressionados pelas pessoas de fora da igreja a abandonar Cristo e abandonar a igreja.
E quando eles rememorassem, espera um pouco. Assim como Deus cumpriu as suas promessas no passado, Ele vai cumprir o que Ele falou. Ele disse, vai voltar. Vou ficar no caminho certo, porque eu estou na rota certa. O tempo aqui está nublado, mas eu estou na rota, na estrada certa. Eu vou ficar aqui porque meu Deus disse que essa é a estrada certa. Eu vou manter-me nela. Aí, embora haja tempestade no meio do caminho, mas ela há de me levar a bom termo. Eles deveriam relembrar dessas coisas e manter firme a sua fé, uma fé perseverante que luta contra os reveses da vida, contra as tempestades da vida. Mas a fé, meus irmãos, além de conquistar, ela nos dá força para suportar situações perigosas, né? E até milagrosamente superá-las. Eu preciso falar isso lembrando o seguinte: não deixe de estar aqui no domingo que vem para ouvir outra mensagem, porque tem um aspecto que precisa ser olhado de um outro lado, né? Mas esta fé, meus irmãos, ela nos dá força para suportar situações perigosas e milagrosamente superá-las, né? Quando você olha aqui e lê verso 34, nos é dito assim, falando do mesmo grupo de pessoas, que eles extinguiram a violência do fogo. Olha o perigo. Escaparam ao fio da espada. Olha o perigo. Da fraqueza. Olha a fraqueza. Tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, mesmo sendo fracos. A gente vai ver alguns exemplos. Puseram em fuga exército de estrangeiros, embora sendo fracos. Então a fé, ela nos dá força para suportar situações perigosas e até mesmo milagrosamente superá-las, meus irmãos. É o que aconteceu com estes homens do passado. Diz a narrativa que fecharam a boca de leões. O verso anterior, né, verso 33, diz lá que fecharam a boca de leões. Quem é que fechou a boca de leões? Bom, nós sabemos que Davi matou um leão, né? Mas aqui uma referência muito específica, a gente lê aqui essa referência a Daniel. Daniel foi preso porque, lembre-se, porque ele recusou orar a outros deuses e continuar a orar ao seu Deus. Seus conterrâneos lá da Babilônia criticavam Daniel porque ele orava a Deus 3 vezes por dia, com a janela aberta lá. Então, querendo ver a queda de Daniel, foram dizer para o rei, estipular, fazer uma lei, um edito, proibindo que qualquer oração fosse dirigida a qualquer outro Deus, a não ser ao rei. E Daniel se recusa, por isso é lançado na cova dos leões. E lá, Deus o poupa, né? A boca do leão é fechada. Daniel, que creu no Senhor, embora com risco de vida, é poupado. Apagaram, diz o verso 34, extinguiram a violência do fogo. Logo nos lembramos de quem? Dos amigos de Daniel, lá sob a pressão. Estão sob pressão, meus irmãos, estão no país inimigo. Vão passar ali cerca de 70 anos, sob pressão o tempo todo. E agora os 13 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, são colocados num teste aqui, porque foi feito um novo edito que todos deveriam se inclinar e adorar a estátua que o rei fizera, não é? E eles não cederam à idolatria. Por mais que houvesse pressão social, por mais que as pessoas ao redor todos estivessem fazendo a mesma coisa, eles não cederam à idolatria. Inclinar-se diante de uma estátua é idolatria. Não tergiversemos em relação a isso. Só existe um Deus único e verdadeiro que merece ser amado, adorado, servido. Temos que fugir de toda forma de idolatria. E aqueles homens arriscaram a sua própria vida, porque eles foram lançados, diz a narrativa lá, Daniel 3, na fornalha ardente. Só que apareceu um quarto homem lá, né, como de um anjo, e eles foram poupados, extinguiram a força do fogo e não foram destruídos, não foram mortos. Fé, meus irmãos,
creram que Deus poderia, se quisesse, poupar a vida deles. E agradou a Deus poupá-los. Escaparam ao fio da espada. Aí você lembra de Elias, que fugiu de Jezabel para não ser morto. De Davi, que escapou de Saul. A Escritura fala, continua aqui, que da fraqueza tiraram força. Isso aqui fala tanto para a gente, meus irmãos. Quem é que da fraqueza tirou forças? Pense nesses homens. Logo que você vai lembrar de Sansão. Sansão era um homem forte, pecou contra Deus, se deixou enredar por Dalila, seus cabelos são cortados, perde a força, é humilhado diante dos príncipes dos inimigos filisteus. Então, no último momento, Sansão ora a Deus: Senhor, me dá força, Senhor, me dá força. E Deus ouve a oração de Sansão e lhe dá forças, e com aquelas forças ele acaba destruindo o templo de Dagon. Milhares de pessoas são mortas naquela ocasião. Da fraqueza tirou forças. Ezequias, rei de Israel, rei do povo de Deus, numa ocasião, isso é narrado em Isaías 38, segundo a Reis de Crônicas, também nos conta essa história. Ele estava no fim dos seus dias, estava adoentado, e Deus mandou alguém lhe dizer sobre isso: arranja a tua vida, porque o fim da tua vida dela chegou. E ele pediu a Deus misericórdia: Senhor, deixa eu viver mais. Deus permitiu que ele vivesse e governasse mais 15 anos. Na fraqueza, tirou força. Mas me chama a atenção, nós estávamos comentando hoje pela manhã, lá em Paulo, o caso de Davi. Davi havia sido, num período da trajetória da vida de Davi, ele havia sido desprezado pelos israelitas. Ele saiu de Israel. Foi dado para uma cidade chamada Ziclag. E ele então fez parceria com outros povos para ajudar outros povos nas suas guerras. Ele sai de Ziclag com seus, falha a minha memória, mas se não me falha a memória, mais ou menos 600 homens de guerra, e vão lutar outras guerras. Quando Davi chega com seus homens em Ziclag, onde eles deixaram suas famílias, seus pertences, dá horror e tristeza deles, eles encontram uma cidade incendiada, afumegada. O que veio no coração de Davi? O que viria no teu coração, na tua mente? Perdi tudo. Minha família morreu queimada, meus bens, meus animais, tudo foi perdido, meus filhos morreram. Não é dito isso no texto, mas o fato que é dito no texto é que Davi e aqueles homens choraram até não aguentar mais, até esvair-se suas forças. Tristeza. Mas a mesma narrativa logo traz à tona um facto. Diz a narrativa que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Da fraqueza, tirou força. Confiou. De onde veio a confiança? Em Deus. Onde nasceu confiança no meio da miséria? Em Deus. Deus é minha força. Deus é minha força. E ele foi atrás e descobriu que a sua família não tinha sido morta, só havia sido sequestrada, e estava bem. Ele então recupera a sua família, meus irmãos. Eles falam que eles se fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, e as narrativas da Escritura vão provar todas essas coisas. Porque agiram pela fé. E aqueles judeus deveriam olhar para trás e lembrar. Deviam lembrar do que Paulo falou assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, e nas necessidades e nas perseguições, e nas angústias, por amor a Cristo. Por quê? Diz ele: porque quando sou fraco, então sou forte. Quando eu vejo que eu não tenho nada e busco a Deus, então eu sou forte. Deus é que fortalece. Deus é a fortaleza do meu coração. A gente olha, meus irmãos, por esses judeus, e aqui eu já vou terminar, os judeus cristãos do livro de Hebreus, que estavam com aquela problemática toda que já mencionamos, eles precisavam dessa fé perseverante. Ser gente de fibra, ser gente que não se mexe, que não sai da sua posição, movido pelos ventos e tempestades e oposição. Deviam se manter firmes.
e deveria ensinar os seus filhos esta fibra de fé. Os seus meninos, as suas meninas, os adolescentes, os jovens, todos, homens e mulheres, deveriam ser homens e mulheres de fé perseverante. E não se deixar levar pela pressão social, quer fosse dos familiares que não havia sido convertido a Cristo, quer fosse da sociedade, da então religião judaica, da qual eles faziam parte, seus amigos que vinham fazer pressão sobre eles. Eles deveriam ser homens firmes, fortes, e não ceder, continuar confiando em Cristo e amar a sua igreja. Deus deveria olhar para os gentios que estavam sentados ali e dizer: esse aqui é meu irmão, não sou melhor que ele. Sabe por quê? Porque eles achavam que eram. Vide aí que você vai encontrar em alguns pontos da Escritura, no Novo Testamento, que os judeus olhavam para os gentios e diziam: esse povo são os pecadores, e nós não, né? E nós, judeus, somos da mesma natureza. Nós deveríamos olhar para aqueles homens e aquelas mulheres, porque creram em Cristo, fazem parte da mesma aliança, fazem parte da mesma família. Então não abandone a igreja. Não abandone a igreja por quaisquer razões. Tem falhas, acerte as falhas, corrija as falhas. Ame a Cristo. Ame o povo dele. Não volte atrás. Então quando a gente olha para a igreja hoje, meus irmãos, pode ser viver uns anos, não é? Você e ler um pouquinho, você olha para trás. Nossa igreja já foi tão forte, tão vibrante, não é? Chamadas de igrejas históricas, depois nasceu as igrejas pentecostais, depois vieram as neopentecostais. Depois, olha, surgiu o liberalismo que veio afundando tudo que é igreja para outro lado. Já não crendo na palavra de Deus, já não crendo nos milagres, já não crendo na ressurreição de Cristo. Olha, meus irmãos, olha para a Europa mais interior aqui. Nós temos regiões lá com igrejas antigas que cabiam 3.000, 5.000 pessoas. Hoje é um punhado de pessoas, talvez nós sejamos mais aqui do que lá, com templos imensos. Por que esvaziaram? Porque deixaram de crer na palavra de Deus. Vamos seguir esse caminho? Olha o perigo, meus irmãos. Aquele que está de pé, desde que não caia. Então, assim como aqueles irmãos, nós precisamos ter essa fé perseverante, meus irmãos. Uma fé que não se deixa abalar por quaisquer razões. Uma fé que olha para a igreja como esse corpo glorioso de Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos. Reina em nós muitas imperfeições. A começar por aquele que vos fala. Reina em nós muitas imperfeições. Mas a despeito das nossas imperfeições, a igreja é o corpo glorioso de Cristo. Ele ama e deu a sua vida por esta igreja. Ele ama, deseja que essa igreja esteja reunida em santa convocação para adorá-lo, para amá-lo. E lá no céu, quando estivermos com o Senhor, leia Apocalipse. Eu tenho lido, eu vejo em nome do Senhor, espero em Deus fazer isso, estudarmos Apocalipse. Eu tenho lido já há um tempo já. Você vai descobrir que no céu é o quarto mandamento, meus irmãos. O quarto mandamento. O santuário é o Senhor, vai estar lá escrito. Você está plena adoração com o Senhor. A igreja em uníssono estará um grande coral adorando ao Senhor. Uma só voz. É nos livros de Apocalipse que a arca da aliança está ali. Lembra que diz a arca? Qual que era o significado da arca? A presença de Deus no meio do seu povo. Deus mesmo estava lá. Então nós estamos caminhando para um aprofundamento do quarto mandamento. Nós estamos a cada dia da nossa vida nos aproximando mais e mais daquele dia em que gozaremos da presença do Senhor para sempre. E nós anelamos por isso, meus irmãos. Desejamos. Esta fé, então, meus irmãos, essa fé, ela precisa ser assim, perseverante. Confie no Senhor.
Não se deixe, não nos deixemos enredar pelos encantos desse mundo. Há muita coisa boa nesse mundo, porque ele foi criado por Deus. Não é? Saibamos usufruir dessas coisas boas, sem comprometer a fé, sem deixar de amar o Senhor, pelo contrário, amando-o ainda mais. Aquele que nos tem dado boas dádivas, né? Deus abençoe, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.